O advogado Paulo Breda aceitou a indicação para presidir o Conselho Estadual de Segurança Pública. Ele é conselheiro federal da OAB e está aqui com a gente. Paulo, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Qual a sua principal meta? Qual o seu principal objetivo frente ao Conselho? Minha principal meta é aproximar o Conselho da sociedade. Fazer do Conselho um elo entre a sociedade e as forças de segurança, para que as pessoas se sintam partícipes de toda e qualquer solução ou tentativa que venha a ser feita para melhorar os nossos terríveis números de homicídios e de assalto que nos levam a ser a capital mais violenta do Brasil. E como pode ser feito essa aproximação do Conselho e da sociedade? Indo até a sociedade, explicando para a sociedade o que é o Conselho, como ele funciona, o que ele pode fazer, que é um órgão aberto à sugestão de todas as pessoas, de todas as entidades. As pessoas têm que se sentir, Gilvan, a sociedade tem que se sentir partícipe do problema da segurança pública. Não adianta viver o problema e ter a ressalva de não ser culpado. Não é culpa minha, é culpa do governo, é culpa do Estado. As pessoas têm que se sentir culpadas também porque elas têm que tentar resolver o problema. E ninguém melhor do que quem está naquela comunidade, naquela cidade, naquela região, para apontar uma solução que às vezes é simples e que as forças policiais não estão vendo, não estão identificando. Então essa aproximação é essencial. Fora os outros temas todos que serão de competência do colegiado, né? Um colegiado com 14 membros e com diversas representações que nós queremos ouvir a todas individualmente e o órgão como um todo. Recentemente foi discutida até essa função do Conselho, até algumas autoridades falando sobre isso. Você acha o Conselho hoje fundamental? Ele é primordial para essa sequência, principalmente nesse problema que nós vivemos em relação à segurança pública hoje? Essencial. É um órgão essencial. Inclusive, quando o Conselho esteve ameaçado, alguns de seus principais integrantes, órgãos integrantes, foram à imprensa, fizeram notas de apoio, demonstrando essa necessidade. O Conselho é a participação externa nas forças de segurança. É um controle externo que é mais interno do que externo, porque é formado também de membros de polícias e da defesa social, que vai apontar o que a sociedade está precisando, que nem sempre é o que aquela pessoa que está lá dentro, no dia a dia do combate ao crime, acha que é o que é preciso. Então, essa união é essencial. Ela tira também um peso importante da figura do governador, né? E transfere para a sociedade essa saída, essa solução. E isso tem acontecido com uma proporção menor do que nós gostaríamos e talvez do que nós precisamos. Mas tem acontecido. Nós tivemos essa semana um encontro aqui, um seminário do Poder Judiciário, onde foi discutido vários assuntos concernentes a essa questão da segurança. O que chamou a atenção foi uma fala proferida pela Thaís Ferraz, que é conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, sobre essa questão dos inquéritos. Até 2007, mas são muitos inquéritos sem uma decisão, sem chegar ao final. E aqui em Alagoas essa realidade é mais cruel. O que é que o Conselho pode fazer em relação a isso? Olha, existem alguns projetos que já vêm sendo desenvolvidos no Conselho desde 2008, que estão prontos. O Conselho pode implementar esse debate agora com uma força maior, trazendo todos os atores desse processo para esse debate. A ideia qual é? Primeiro, distribuir o número de ocorrências policiais com a força policial existente. Hoje nós temos discrepâncias incríveis. Um delegado de determinada cidade do interior tem que atuar em 3, 4 homicídios por ano, enquanto outros delegados que estão em Arapiraca ou em Maceió têm que fazer um trabalho de cerca de 15, 20 homicídios por mês. Quer dizer, não dá para comparar. É o mesmo delegado, é o mesmo salário, é a mesma estrutura, é uma delegacia, é um escrivão, são vários agentes, veículos à disposição de uma região que não tem uma quantidade de crimes que a outra tem. Então, essa redistribuição é fundamental. Essa conselheira falava exatamente sobre a questão dos homicídios. Por exemplo, até 2007 são 4.000 e tantos inquéritos em Alagoas. Pessoas que perderam, famílias que perderam, cada uma delas um ente querido, e até agora não tiveram decisão nenhuma, não chegou ao final. Isso dá uma sensação muito grande da questão da impunidade, que a gente fala sempre aqui, mas dá uma sensação de injustiça tremenda. Né? É a impunidade imediata. Antes de não ter resultado nos inquéritos, são aqueles casos que sequer são transformados em inquéritos. Sequer começam, né? Sequer começam. Um número levantado pelo Conselho, lá em 2008, lá atrás, verificava que apenas 18% das ocorrências criminais se transformavam em inquérito. Esse restante é a impunidade crassa, imediata. Eu não estou nem entrando no detalhe do que desses 18 se transformarem em ação, se houve condenação, nem nisso. Apenas se transformar em inquérito.
Quer dizer, o número é assustador. E nós temos que fazer alguma coisa para reverter. Nós temos um relatório do TCU dizendo que muitas das verbas destinadas não foram usadas. O Conselho pretende fazer alguma coisa em relação a isso? Sim, essa é uma questão que ainda quando eu era membro do Conselho, em 2009, começo de 2009, foi debatida essa questão, foi cobrado muito da Defesa Social na época, uma posição específica com relação a convênios. Criar projeto para esse dinheiro que está vindo. Né? Claro, não, e muitas vezes o projeto existe e não há um acompanhamento, um painel de controle geral desses projetos, de quem cuida, de quem é responsável, inclusive no sentido de responsabilizar a quem teve esse dinheiro na mão e não aplicou. Não se admite um Estado como o nosso, com carência de recursos, está devolvendo o dinheiro federal. E o Fundo Estadual de Segurança Pública? Existe dinheiro ainda para ser usado? O que é que pode ser feito em relação a isso? Olha, não sei dizer se porque há um comprometimento de grande parte desse, claro. Exato, exato. Inclusive, houve mudanças recentes na regra do fundo, modificando, inclusive, a instância de decisão para a aplicação dos recursos do fundo. E isso deve tirar um pouquinho a participação do Conselho nessa questão. Mas há dinheiro, é um fundo permanente, que tem uma fonte de receita que vai continuar existindo. Agora, está no Conselho, está em embate, estou falando democrático até, em embate com várias instituições. É necessário? É necessário. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande de cortar na própria carne. Todas as instituições têm. E as nossas instituições de defesa social, as polícias, bombeiro, a perícia, todo mundo tem dificuldade em cortar na própria carne. O Conselho é justamente o órgão externo que vai ter menos dificuldade de fazer isso. Você estava citando o exemplo aqui da conselheira Thaís, que é do CNMP. O que é o CNMP? É o controle externo do Ministério Público. O que é o CNJ? É o controle externo do Judiciário. São fundamentais, e esses órgãos, né? Eles passaram a funcionar de forma muito mais rápida, muito mais célere, muito mais transparente. Houve muita crítica no começo quando foram criados. Mas hoje o Judiciário é melhor por causa do CNJ e o Ministério Público e vai ser melhor por causa do CNMP e nós queremos que a segurança pública do Estado seja melhor por causa do Conselho Estadual de Segurança, guardadas as devidas proporções. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Mais uma vez, um bom dia. Muito obrigado. É um grande prazer. Obrigado, Gilvan.